Você já percebeu como todo mundo hoje vive falando que o passado era melhor? Já percebeu como muitas pessoas guardam tudo pra elas, principalmente os homens, até que um dia simplesmente explodem? Te falar que essas duas coisas são a mesma coisa. A nostalgia pode ser só uma repressão emocional com um filtro bonito. Porque quando você idealiza o passado, muitas vezes você não está lembrando dele. Você está fugindo do presente. E quando você reprime emoção demais, você também não resolve ela. Você só empurra pra dentro até que ela vira outra coisa. Hoje a gente vai falar sobre repressão masculina, sobre nostalgia idealizada, sobre idealizar outra pessoa como fuga dos seus próprios problemas. E a gente vai passar por duas obras completamente diferentes, mas que no fundo contam a mesma história através de dois personagens. Um deles é o Pum Pum e o outro é o Majin Vegeta. E eu vou te provar até o final do vídeo que eles são essencialmente o mesmo personagem. Quando somos apresentados ao Pum Pum, a gente vê uma criança que é claramente diferente das outras. Ele é tímido, deslocado, parece que não pertence àquele mundo. Ele não fala muito, não sabe interagir direito, e ele observa mais do que necessariamente participa. E o mangá deixa isso ainda mais simbólico. O Pum Pum não fala por balões de falas normais que quadrinhos geralmente têm. Ele fala quase como fosse o narrador, ou o narrador fala por ele, como se fosse uma leitura infantil, aquelas histórias ou fábulas que ilustram as falas dos personagens por texto. E visualmente ele é desenhado como uma ave simples, quase infantil demais, enquanto o resto do mundo é hiperrealista. Ele literalmente não parece pertencer àquela realidade. No começo da história, ele não se apaixona necessariamente pela Aiko. Primeiro ele se apaixona por uma colega de classe que vai se mudar, e isso já é muito importante. Ele não se apaixona exatamente por aquela menina. Ele se apaixona pela ideia de estar apaixonado. Mas ela vai embora. Logo depois aparece a nova aluna, que então sim é a Aiko Tanaka. E aí ele se apaixona por ela. Paixão à primeira vista, totalmente inocente. Ele projeta nela tudo o que ele acha que o amor deveria ser. Pum Pum e seus grupos de amigos, que são Yuchi, Harumi e Shimizu, vivem pequenas aventuras com ela. Existe aquele clima mágico de infância, aquela sensação de que o mundo é grande e que o futuro necessariamente é promissor. Só que essa promessa já nasce completamente rachada. Aiko tem sérios problemas em casa, a mãe dela é abusiva e existe uma violência muito grande ali. Existe necessariamente uma opressão. Em determinado momento, Pum Pum promete que vai fugir com ela pra Kagoshima e ele promete que vai tirar ela daquele inferno. E ela responde que, se ele quebrar a promessa, ela mata ele. Claro, é uma hipérbole infantil, mas o Pum Pum fielmente acredita. O Pum Pum não só acredita nela, ele acredita nas pessoas. Ele acredita que toda promessa é lei. Ele acredita que o mundo funciona assim com a base das palavras. E é ali que nasce um dos seus primeiros traumas. Porque ele começa a se sentir meio que responsável pela dor dela. O tio dele, Yuchi Onodera, apresenta para ele uma entidade chamada Jing Jig Hui, que seria um deus que o Pum Pum podia orar para ele todas as vezes que ele se sentisse mal. E o Pum Pum começa a conversar com esse deus todas as vezes então que ele se sente mal. Isso vem depois de uma briga que os pais deles acabam necessariamente se separando por uma coisa que ele não entende muito bem e ele está começando a se conhecer aos poucos. Mas esse deus não é bonito, nem visualmente. Ele é obsceno, instável e bastante grosseiro. Ele funciona como a sombra interna do Pum Pum. É tudo aquilo que ele internaliza e não consegue expressar. Só que um acontecimento onde a mãe da Aiko e a Aiko junto tem com o tio do Pum Pum que ele fala que religiões não existem, né? Deuses não existem. E aquilo ia contra, óbvio, o que ele tinha falado pro Pum Pum. Como o Pum Pum ele leva muito pro literal, ele acaba tendo essa primeira quebra dentro dele. E essa estrutura começa a ruir. Não é sobre religião, é sobre perder um mecanismo de fuga. Os pais deles têm uma relação violenta, eles sofrem bastante negligência, os amigos então se afastam e o grupo também se desfaz. A infância vai praticamente embora. Então a primeira grande quebra dele não é física, é emocional. Ele começa a se isolar. E quando cria novas amizades, ele cria personas. Ele responde o que acham que as pessoas querem ouvir. Ele monta versões de si mesmo. No primeiro grupinho da adolescência dele, ele cria uma personalidade extrovertida, festeira, que claramente não é ele. E as pessoas gostam dessa versão. Mas esse nem é um pouco um real, ao ponto dele nem reconhecer aquelas pessoas ou nem gostar delas. Ele sente que precisa fazer aquilo, mas para ganhar algo em troca. Ele começa a se chegar de diferentes formas no espelho. Em determinado momento, já adulto, ele se vê como um triângulo plano. Isso é simbólico demais. Ele vira meio que uma forma sem profundidade. Ele responde automaticamente e responde o que as pessoas querem ouvir. Ele perdeu a sua tridimensionalidade. Até que surge uma pessoa na vida dele que é a Sati Nanjou. E a Sati, diferente da Aiko, ela não é uma idealização de infância. Quando existe sexo, vulnerabilidade, conflito e obviamente não é um conto de fadas. É a primeira relação adulta e romântica que o Pum Pum desenvolve. É a primeira vez que o Pum Pum vive algo que não é uma fantasia. Mas ele continua muito preso à própria dor. Ele tem picos depressivos fortes, ele se afunda no próprio sentimento, como se fosse o único que já sofreu na vida. E tem uma conversa extremamente essencial entre eles.
Pum Pum cria uma versão idealizada do passado da Sachi. Diz que ela sempre foi bonita, que a vida dela sempre foi fácil, e ela responde que não, que ela era gorda, sofreu bullying pesado e fez inúmeras cirurgias plásticas para se tornar o que ela é hoje. E ali fica claro, Pum Pum romantiza tanto o próprio sofrimento e ignora o dos outros. Quando a Sachi então trai o Pum Pum com o ex-namorado dela, ele quebra de vez. Ele se isola completamente, sai do emprego, some, e nesses casos de ainda criar novas personas, ele encontra a Aiko. Mas não é a mesma Aiko da infância. É uma Aiko adulta, quebrada e traumatizada e tão perdida quanto ele. E os dois mentem um pro outro. Eles não se reencontram como adultos, eles tentam reviver a fantasia infantil. A Aiko transfere toda a responsabilidade emocional dela para o Pum Pum e o Pum Pum aceita, ele assume esse papel de salvador novamente. Quase como ele sentisse que tivesse em dívida com ela do passado. E ao mesmo tempo coloca nela toda a responsabilidade pela própria salvação. Os dois então começam a fugir. Não é amor, é uma fuga mútua. Até que a Aiko coloca ele para enfrentar a mãe dela e num ato de desespero rápido, ele assassina a mãe da Aiko. Isso não é nem um pouco heróico, nem romântico e nem libertador, é um desespero puro. Depois disso, ele começa a se enxergar como uma forma de um demônio, assume essa entidade monstruosa. Mas no fundo ele já se sentia quebrado há muito tempo. A idealização então virou meio que uma culpa, e a culpa virou essa espécie de autodestruição. Mas antes de terminar a história, Pum Pum, eu preciso apresentar outro personagem dessa equação, que é o Vegeta. O Vegeta ele aparece no mangá Dragon Ball no volume 17, no início da saga dos Saiyajins, e isso é muito importante, porque do volume 1 até o volume 16, Dragon Ball já tinha contado toda a infância do Goku, o treinamento com o Mestre Kami, os torneios, o exército Red Ribbon, o Piccolo Daimao, o crescimento dele como lutador e como pessoa. São 16 volumes inteiros de uma construção de personagem sem o Vegeta existir na história. Ele surge depois que tudo isso já estava pré-estabelecido, quase como um choque na estrutura de que tudo que a gente já tinha conhecido antes. Quando ele aparece, ele é um vilão. Ele vem após o Raditz invadir a Terra e a gente descobre que todas as aventuras do Goku tinham meio que uma espécie de fundo maior. Ele é um alienígena, vindo de uma raça guerreira que podia se transformar numa espécie de macaco gigante chamado Ozaru. E o Vegeta é o orgulho dessa raça em forma de pessoa. Lógico, ele é o príncipe. Ele é quase o oposto do Goku. Enquanto o Goku treinou a vida inteira para chegar naquele nível, começando fraco e no mesmo nível dos humanos, precisando se esforçar para cada avanço. Eu acho muito curioso como tem muita gente na internet, sem argumento espantalho aqui, que o Vegeta é o esforço e o Goku é o talento, quando o próprio Goku defende que alguém que nunca esteve na elite pode alcançar a elite sem se esforçar. O Vegeta, obviamente, desacredita nisso, porque ele nunca perdeu, literalmente. Desde criança ele foi tratado como o maior de todos. Nappa e Raditz não eram nada para ele. Ele sempre viu os outros como peças de utilidade. Quando o Nappa então fica tetraplégico após o ataque do Goku, e o próprio Goku sugere que eles vão embora para que eles tenham uma vida e possam viver sem machucar as outras pessoas, o Vegeta olha pro Nappa e diz que não precisa de um Saiyajin que não sabe andar. E ele mata o Nappa ali mesmo. Não por raiva, mas porque ele deixou de ser útil. Um guerreiro fraco não serve de nada. E é justamente por isso que ele quer enfrentar o Goku. Só que durante essa luta, algo começa a construir dentro dele. Os Saiyajins medem tudo por um dispositivo na orelha, visualizam o poder de luta, que eles pegam meio que a energia dos seres vivos e colocam em números. Eles tentam achar uma lógica para algo natural. Eles vivem então nessa lógica que eles mesmos criados, rígida, estagnada e baseada, obviamente, em números. Eles não sabem esconder sua própria energia, não sabem modular o que, como os humanos, aprenderam a fazer. E obviamente isso vem porque é a filosofia humana. Como os Saiyajins são sempre a flor da pele, estão sempre com raiva, eles lutam sempre explorando toda a sua energia para fora, né? Eles lutam com ódio. Já os humanos não. Às vezes lutam felizes, às vezes lutam tristes, às vezes lutam com raiva, às vezes lutam com vingança. Então, obviamente, o poder de luta dos humanos é muito mais volátil. E quando o Vegeta olha isso, ele acha que o Goku é fraco, os humanos são fracos. Mas ele próprio não percebe exatamente isso, que faz ser sua própria ruína. Quando o Goku começa a aumentar o poder de luta no meio da batalha, o Vegeta chega até se questionar se o dispositivo então estava quebrado. Não porque o número necessariamente seja maior que o dele, mas porque está mudando. Como alguém consegue aumentar o próprio poder assim? Como alguém que não nasceu na elite está no mesmo nível dele? Quando ele vê o próprio sangue pela primeira vez, ele surta. Ele fala do sangue real dele, superior a daquela pele, manchando a própria luva branca dele. Ele apela então para o Ozaru, mas acaba perdendo o rabo por Yajirobe, por, obviamente, distração. Ele é humilhado por humanos, e ali é onde seu orgulho começa a rachar. E na Namekusei ele descobre então o Zenkai, que os Saiyajins ficam mais fortes depois de quase morrer. Mas o Vegeta nunca tinha perdido, ele nunca precisou crescer. E quando ele descobre isso, ele não escolhe o esforço, ele escolhe o atalho.
Ele deixa de quase morrer para ganhar poder, se tornar imortal, achando que isso vai resolver tudo. Só que o orgulho dele nunca foi real, porque o planeta dele já tinha sido subjugado pelo Freeza há anos. Ele aceitava ser mais fraco enquanto aquilo não feria diretamente o ego dele. Quando o Freeza derrota, ele chora. Ele chora porque toda a frustração de uma vida escravizada vem à tona. E ele nunca foi o príncipe de nada. Ele foi o príncipe de uma raça destruída. Então ele implora por Goku derrotar o Freeza. Não por orgulho, mas por dor. Depois disso, ele volta à vida, ele descobre que o Goku virou o Super Saiyajin. Depois vê o Trunks também virar. E aquilo corrói ele por dentro. Ele fica na Terra com um único objetivo: derrotar Goku. Ele se envolve com a Bulma, tem um filho, mas no começo aquilo é quase casual. Ele não liga pra Bulma, não liga pra vida do seu filho recém-nascido, que é o Trunks. E se o Trunks não consegue se defender, ele é um inútil. Só que aos poucos ele começa a mudar. Na Saga do Céu ele comete erros enormes, tentando se provar, ser orgulhoso, deixa o Céu absorver a 18 e apanha feio. Tenta superar o Goku na Sala do Tempo, mas tudo muda e ele tem uma nova visão de vida quando ele se aproxima do Trunks do futuro. No início ele não gostava da ideia dele ser filho dele, achava que o Trunks também era um molenga como os outros humanos, mas por ele ter desenvolvido carinho por ele e entendido, quando o Trunks do futuro é atacado pelo Céu, ele entra em fúria. E ali fica claro que ele aprendeu a se importar. Ele ajuda o Gohan a vencer o Céu, justamente ele dá o ataque final. Só que quando tudo aquilo acaba, o Goku também morre. O Vegeta perde o único sentido que ele tinha para lutar ou viver na Terra. Sem rival, ele não tinha sua nova identidade. Ele começa então a posteriormente criar laços com a Bulma, com o Trunks do presente, até mesmo com o Gohan. Mas ele reprime tudo isso, porque o Vegeta não aceita mudar. Quando ele descobre que o Goku vai ser revivido por um dia pela vovó Uranai para participar do torneio, ele quer que a luta deles dentro desse torneio aconteça de qualquer jeito. Ele chega até a trapacear para garantir que ele vai enfrentar o Goku. Só que Babidi e Daburá aparecem, e de novo algo maior ameaça tirar dele tudo aquilo que ele mais quis ter. O Vegeta começa a entrar em prantos, ao perceber que talvez ele não vá conseguir ter essa luta. Ele reprime a frustração dentro dele, ele brinca com os subordinados do Babidi junto com Goku e Gohan, mas por dentro ele só quer acabar com aquilo logo para lutar então contra o Kakaroto. Só que a ameaça é muito maior do que parecia e ele percebe que talvez aquele único dia vá ser perdido enfrentando o tal Majin Buu. E é nesse momento que ele se deixa controlar pelo Babidi, ele pouco se importa se o Majin Buu vai renascer ou não, ele só quer derrotar o Goku e provar que ele é o mais forte. Quando eles voltam pro torneio, ele mata pessoas inocentes para mostrar que ele voltou a ser mal, que Babidi conseguiu entrar na cabeça dele, e o Goku tenta convencer ele de que não precisava daquilo, que ele tem esposa, tem filhos e aquelas pessoas eram inocentes. E ele não era mais aquela pessoa do passado. E o Vegeta obviamente ri do Goku, ele tenta encerrar o assunto logo para eles lutarem. Só que no fundo ele percebe que sim, o Goku tinha razão. Ele não queria derrotar o Goku desse jeito. Ele não queria ultrapassar o Goku usando o poder que era emprestado. Ele estava só fugindo. Ele supostamente queria voltar a ser o que era na nostalgia idealizada dele. Ele viu o Goku quase como uma fuga dessa vida nova que ele mesmo construiu. Então ele acha que derrotar o Goku faria tudo a ser como era antes. Mas ele não queria necessariamente aquele mesmo passado. Ele só queria provar algo que no fim não importava nada para ele atualmente. Quando o Majin Buu renasce, porque os dois acabam fazendo isso, o Vegeta derrota o Goku temporariamente. Porque sente então que sim, o Majin Buu renascendo é responsabilidade dele. Então ele abraça o Trunks pela primeira vez, dando sim um novo passo para entender sua nova vida e se despede ali mesmo. Vegeta se sacrifica tentando derrotar Majin Buu, mas ele não se sacrifica por orgulho, mas porque finalmente entende o erro dele. Ele entende que estava fugindo e usando Goku como um escape, da mesma forma que ele sempre usou o orgulho como uma máscara. E aí que o paralelo então fecha. Pum Pum idealiza o passado dele e cria uma versão romantizada daquilo que nunca existiu de verdade, e o Vegeta faz a mesma coisa. Ele idealiza uma versão cruel e violenta de si mesmo, como se aquilo fosse força, como se aquilo fosse identidade. Nenhum dos dois quer realmente voltar para aquele passado traumático. Eles querem fugir da realidade atual que eles não conseguem aceitar. Em vez de admitir que a vida mudou, que eles mudaram, eles precisam encontrar novos propósitos, eles tentam então se agarrar a uma fantasia. O Vegeta usa o Goku como fuga e o Pum Pum usa a Aiko como fuga. E os dois explodem quando percebem que essa fuga é irreal, não resolve nada. E os dois têm essa idealização de pessoas. Na nossa vida toda a gente começa a usar pessoas como idealização e como fuga, seja em relacionamento, seja em amizade, seja em qualquer tipo de vínculo, que faça a gente lembrar de um tempo onde tudo parecia mais simples. No caso do Pum Pum, isso fica muito mais claro do relacionamento dele com a Aiko.
Aiko representa para ele tudo aquilo que ele associa à infância, a inocência, uma pureza que talvez nunca tenha sido tão pura assim, tanto que eles não têm muitos motivos concretos para se apaixonar depois de adultos. As conversas deles são extremamente simples, quase vazias. Ele comenta que sonha com a infância, diz que teve um pesadelo no caso, e quando a Aiko pergunta o que era, ele responde que ele estava sonhando com a própria infância. Ela pergunta se aquilo deveria ser bom e ele diz que não, porque ele não quer voltar para aquela versão dele, aquela versão que ele não poderia explodir. Mesmo assim, paradoxalmente, ele tenta idealizar a Aiko como se fosse exatamente aquela menina da infância que fazia ele sentir bem. Só que eles não conhecem mais um ao outro. A Aiko mesmo pergunta se ele gosta de miojo, uma pergunta completamente banal e quase infantil. Isso mostra que eles estão presos numa imagem antiga um do outro e mal se conhecem. Eles se idealizam por versões reais que existem só na sua memória. Eles não estão apaixonados pela pessoa real, mas pela sensação que aquela pessoa representa num passado específico. O Vegeta faz a mesma coisa, só que de outro jeito. Ele idealiza o Goku como uma fuga que ele finge não querer. Ele projeta no Goku tudo aquilo que ele acha que perdeu. Ele idealiza aquela rivalidade como se fosse a última prova de que ele ainda é o príncipe orgulhoso. Só que o problema é óbvio, ele mudou. Ele mudou por causa da Bulma, ele mudou por causa do próprio Goku, ele mudou por causa da Terra e ele começa a gostar daquela vida, mas não quer admitir isso. Então ele se cria nessa fantasia que ele ainda é o mesmo, de que só precisa de uma luta para provar que nada mudou. Ele não aceita que foi transformado pelo afeto, pelo convívio e pelo amor que ele desenvolveu pelos outros. E essa recusa vira nostalgia. Só que não é uma nostalgia saudável, é quase uma doença. É a tentativa de voltar para um eu que já não existe mais. O bagulho começa a ficar mais profundo, porque isso não é só uma drama individual, isso é estrutural. A nostalgia não é só uma memória afetiva, ela é um mecanismo de defesa. Quando o presente começa a ficar instável, acelerado, desconexo, seja o que for, a mente tenta se agarrar então ao que? Um ponto fixo é quase sempre um passado idealizado. Obviamente não seria o passado que você viveu, mas quase como uma espécie de passado editado pela sua própria mente. Aqui nesse ponto do vídeo eu vou pegar alguns exemplos para ficar mais fácil de ilustrar para vocês. Como por exemplo, tem um episódio do South Park chamado Você Está Ficando Velho, que mostra isso de uma forma quase que cruel. O Stan começa a enxergar tudo como literalmente uma merda, seja filmes, seja as pessoas falando à sua volta. Ele tenta ouvir música e tudo soa como merda, tudo parece genérico, vazio e igual. E obviamente o South Park usa disso para mostrar de uma forma visual e até com piadas, obviamente, sobre como ele visualiza o mundo e não sente prazer mais naquilo, né? Como fosse meio que uma merda. Ele vê a verdade do mundo. E isso trabalha muito bem com essa ideia dele consumir uma coisa nova e simplesmente não conseguir sentir nada de que cansaço e irritação. Não é porque o mundo ficou objetivamente pior, é que ele perdeu a capacidade de se conectar com o presente. No final, até os pais dele se separam, ele se isola, e a conclusão é meio que amarga. Crescer pode significar perder a lente que se tornar um mundo muito interessante. E quando isso acontece, você começa a romantizar o que ficou para trás. Outro exemplo muito bom é o mod do jogo Ben the Ink Machine. O mod Out of the Ink Machine, ele começa a falar assim sobre esses perigos então da nostalgia. Ele faz algo bastante parecido, só que pela estética. Ele pega tudo que era familiar no jogo original, já era nostálgico por natureza e distorce. O ambiente parece parecido, mas ao mesmo tempo está corrompido, repetitivo e quase sufocante. É quase como se a nostalgia estivesse apodrecendo por dentro. Você entra esperando conforto e encontra desgaste. Isso é muito simbólico. Porque quando você começa a reviver o passado como fuga, você não encontra o passado real. Você encontra quase como uma simulação dele. E essa simulação nunca satisfaz totalmente. E isso transporta, obviamente, pela cultura de massa. A indústria percebeu que o público estava emocionalmente vulnerável ao passado. Então ele entrega, obviamente, passado. Lilo e Stitch de volta, Como Treinar Seu Dragão de volta, Five Nights at Freddy vira um fenômeno explorando essa memória afetiva da internet, Minecraft também, o filme do Minecraft, após um jogo que mudou uma geração inteira, e até projetos como Vingadores Doomsday acabam recorrendo a personagens e símbolos antigos, porque, obviamente, isso garante uma resposta emocional imediata. A volta de figuras como Wolverine ou Capitão América mostram que o mercado sabe exatamente onde apertar, na memória. E não é coincidência que isso se intensifique no pós-pandemia. A pandemia foi um corte brusco na linha do tempo. Existe um antes e um depois muito claro. Muita gente sente que o mundo ficou artificial, rápido demais, saturado demais, como o TikTok, o hiperconsumo, os ciclos de trend que duram meses, semanas, sensação constante da estabilidade. Então que o cérebro faz o quê? Ele tenta voltar para um tempo que parecia mais estável
E aí surge essa coisa que, por exemplo, esse ano, que as pessoas falaram que 2026 é o novo 2016. Como dissessem, 2016 é o auge, ou que 2016 vai voltar, como se a gente pudesse recriar artificialmente um estado emocional coletivo. Só que isso não é uma construção, uma memória ditada. 2016 não era perfeito, mas hoje ele parece seguro porque ele passou. E exatamente por isso, você percebem que cada vez mais, principalmente no pós-pandemia, a nostalgia vai se tornando cada vez mais curta. Enquanto existem nostalgia dos anos 80, nostalgia dos anos 90, isso vai se tornando cada vez um mercado mais vendido. Um exemplo grande é o Vingadores Doomsday. Ele vai ter uma nostalgia de 2019. 2019 foi praticamente ontem, sabe? Não faz nem 10 anos. E quando a gente compara esse apelo da nostalgia, é justamente por essa falta de identificação do mundo pós-pandemia. E é exatamente isso que faz o Bumbum com a Aiko, o Vegeta com o Goku. Eles não querem a pessoa concreta, eles querem um símbolo congelado no tempo. O Bumbum não ama a Aiko realmente, ele ama a Aiko quase como uma cápsula da infância. O Vegeta não quer lutar com o Goku, ele quer recuperar aquelas raízes que ele tinha antigamente. Eles estão tentando derrotar o presente usando uma versão romantizada quanto mais você tenta forçar o passado a voltar, mais violento você fica com agora. O presente começa a parecer um inimigo. E quando o presente vira inimigo, qualquer mudança vira uma traição. A nostalgia deve ser uma lembrança e vira uma identidade. E quando vira identidade, qualquer ameaça ao passado idealizado parece uma ameaça ao seu próprio eu. Pum Pum implode por não conseguir sustentar a fantasia. Vegeta implode por não aceitar que mudou. E a sociedade implode quando tenta transformar memória em um refúgio permanente. E obviamente é aí que a fantasia quebra. O Vegeta percebe que ele não quer superar o Goku e o Pum Pum percebe algo parecido. No fundo, ele também não desejava a Aiko como uma pessoa real. Ele desejava a ideia dela. E conforme a relação vai ficando cada vez pior, mais sufocante, mais desequilibrada, ele começa a explodir. Ele bate em pessoas, ele reage de formas que ele nunca reagiu antes. Ele começa a se tornar tudo aquilo que ele mesmo não reconhece. E aí percebe que tudo aquilo foi uma visão idiota do que ele mesmo criou. Ele idealizou uma coisa que não existe mais. E se a gente for um pouco mais fundo, isso é basicamente a explosão das sombras dele. O Freud falava sobre essa tensão entre instinto e superego, entre o que a gente deseja e o que a gente acha que deveria ter. O superego cobra uma imagem ideal, uma imagem meio que correta de si mesmo. E quando você vive tentando sustentar essa versão idealizada, ignora o que está por baixo. E uma hora essa parte reprimida vem então à tona de uma forma, dependendo da situação, violenta. No caso dos dois, a explosão é justamente o colapso da imagem que eles criaram. O Vegeta vira Majin porque ele precisa provar que ele é muito cruel. Já o Pum Pum vira agressivo porque ele precisa sustentar a fantasia da relação. Só que, obviamente, isso é a sombra assumindo o comando porque ela ficou tempo demais escondida. Na conversa final que o Pum Pum tem com a Aiko, entre aspas, né, depois que ela morre, naquele momento meio suspenso, meio psicológico, ele chega a ter uma conclusão muito pesada. Ele entende que a relação estava caminhando pela destruição desde o início. Ou ela acabaria matando ele de alguma forma, ou ele acabaria matando ela. E no fim o que acontece é justamente isso. Ele se sente então responsabilizado pelo que aconteceu, porque de certa forma aquele desejo era muito egoísta. Ele queria que ela fosse a fuga da realidade dele. Ele queria que ela sustentasse algo que ela nunca conseguiria sustentar sozinho, principalmente naquelas situações. E na vida real isso acontece o tempo todo. Muitos homens não aceitam, por exemplo, o fim de um relacionamento porque ele confundiu amor com posse. Ele idealizou aquela relação como parte da identidade dele. Ele não está amando pessoas, ele está usando ela como fuga da própria realidade. E quando a pessoa vai embora, ele sente que está perdendo a si mesmo. É por isso que tantos casos de feminicídio acontecem. Porque não é amor, é controle. Não é necessariamente um afeto, é um ego que então é ferido. A pessoa acha que pode controlar o outro e o outro, obviamente, seria meio que uma propriedade dele. Sendo que não, não é. Cada um indivíduo é único. No final, todo mundo vai morrer sozinho. Quando você transforma alguém na sua única estrutura emocional, você cria uma espécie de dependência destrutiva. E essa é a queda deles. Eu acho que é isso. O homem reprimido é um reflexo de uma sociedade reprimida. Uma sociedade que usa a nostalgia como anestesia de presente. A gente tenta fugir do agora porque o agora exige mudança. Exige aceitar que você cresceu, que você mudou e que o mundo mudou. As pessoas não aceitam isso. Elas votam em líderes que prometem trazer de volta um passado idealizado que nem se condiz com a realidade. Inclusive eu comento um pouco disso no vídeo da Darth Vader, caso você queira ver. E ele, em vez de enfrentar problemas atuais, tentam resolver meio que problemas antigos. Idealizam essas figuras quase como uma espécie de super-heróis messiânicos que vão restaurar uma ordem perdida. Projetam neles a própria fuga. Usam essas pessoas como um escudo para não enfrentar os próprios demônios. Crescer não é voltar a ser quem era, é aceitar quem você se tornou.
Eu mesmo sou muito nostálgico. Eu entendo o conforto de olhar para trás e pensar que antes era mais fácil. Muita gente sente saudade de, por exemplo, 2018, 2019, que nem faz tanto assim, só porque era pré-pandemia. E as grandes empresas sabem disso. A Marvel aposta nisso, o cinema aposta nisso. Eles sabem que você responde emocionalmente ao passado. Eles ganham dinheiro com isso, porque as coisas mudaram e você está tentando se agarrar ao que parecia estável. E os líderes que vendem ideias parecidas, que vão vender para você um passado idealizado que eles tentam reconstruir, é a mesma coisa. São ideias muito parecidas que vão se tornando e se fundindo de uma maneira só. Só que enquanto você ficar cultivando o passado e se recusando a viver o presente, o seu futuro vai ser construído sem você. E se você não aceitar que mudou, você vai viver tentando reviver algo que nunca vai voltar.